Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Amém? Efésios 2, vamos ler dos versículos 1 a 10, que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu o que, igreja? Vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você pode ler o versículo 8 comigo? Porque pela graça, mediante, e isso não vem, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Senhor, nos abençoe, Pai, nessa manhã, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Deus. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, Pai. Que eu não venha atrapalhar a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa manhã, Pai. Aqui estamos, Pai, para ouvir de Ti, e assim nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos tratando aqui hoje de um assunto muito especial na palavra. Hoje, logo mais, daqui a pouco, nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. E quantas vezes nós, eu e você, participamos da Santa Ceia, participamos ali das liturgias, sem pensar muito bem no que a gente faz, né? Isso é normal às vezes. Segunda, terça, quarta, de segunda a sexta a gente está trabalhando, correndo para lá, para cá, acorda cedo, ou então cuida de casa, faz isso, faz aquilo, e a gente vai passando, aí chega no domingo, quando acorda para ir para a igreja, hoje é ceia. Ou então, já aconteceu isso muito comigo, quando vira que a igreja lotada de carro, fala: ih, rapaz, hoje tem ceia. Acontece com você também? E aí que a gente lembra: caramba, tem ceia. Mas a ceia, ela é algo muito especial para nós, para a igreja do Senhor. A ceia do Senhor, ela nos traz à memória algo que foi crucial para mim e para a sua vida. Algo que, sem isso, nós continuaríamos mortos, que é o sacrifício de Jesus na cruz. E Paulo, ele é conhecido justamente por levar essa palavra àqueles que não eram judeus, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo escolhido de Deus, de Israel. Paulo, ele é conhecido muito como o pregador dos gentios, ou seja, daqueles que foram conhecendo Jesus depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, e Paulo então sai da bolha e começa a pregar Jesus para todo mundo, até que chega
a nós. E essa carta de Efésios, ela tem um tom muito especial de Paulo. Ela, já pela sua escrita, já por onde Paulo estava quando escreveu isso, você já olha e fala, caramba, como pode esse homem, nessa condição, escrever uma coisa dessa? Paulo, meus irmãos, ele fala, pela graça nós somos salvos, louvando o nome do Senhor, dizendo que Deus é bom. Você vai ler Efésios todo, Paulo exaltando o Senhor. Só que Paulo simplesmente estava preso. Essa aqui é uma das cartas da prisão. Paulo, ele poderia morrer a qualquer momento. Paulo, naquela época, era o maior missionário. E num tempo de perseguição muito intensa, onde o evangelho era pregado escondido, onde o evangelho era pregado muitas das vezes como consequência de morte, tanto que o próprio Paulo, um tempo antes, participa da morte de um outro missionário, Estevão, e agora Paulo se encontra nessa situação, preso, podendo ser morto a qualquer momento. E é nessa situação que Paulo, lá em Roma, ele chega aos ouvidos dele, que a igreja de Éfeso, e as igrejas ali da cidade vizinha, estavam muito aflitas. Os irmãos daquelas igrejas estavam com muito medo, muito aflitos, porque Paulo era o líder das igrejas ali. Imagina, eles pensam, se Paulo está pregando para todo mundo, se esse cara morrer, o evangelho retrocede. Como que vamos avançar? Acredito que pensava a igreja naquela época, sem Paulo, que é talvez o mais corajoso aqui, pela misericórdia do Senhor. E Paulo, sabendo disso, ele envia essa carta da prisão para mostrar que a prisão dele fazia parte de algo maior. Paulo sabia que estar preso, naquele momento, fazia parte do plano de Deus, inclusive para a expansão do evangelho. E aí Paulo escreve essa carta aos Efésios, que é uma carta que foca muito nas doutrinas da igreja, naquilo que a gente vai chamar de plano da salvação, naquilo que a gente vai chamar de ensinamento acerca de Cristo, do evangelho para as igrejas. Tanto que, se você tiver oportunidade, eu te encorajo, leia depois a carta de Paulo aos Efésios. Você vai ver que já na primeira metade ali do capítulo 1, Paulo, ele mostra como Deus planejou a igreja na eternidade. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já havia planejado a igreja, Deus já havia planejado como seria, Deus já sabia que hoje, dia 18 de maio de 2025, nós estaríamos aqui sentados, e Deus planejou isso. Na segunda metade do capítulo 1, Paulo vai mostrar como Jesus veio ao mundo para executar esse plano de Deus. Paulo vai mostrar que Jesus vem, morre, ressuscita, e que tudo isso estava dentro do plano de Deus. Jesus foi o executor, foi aquele que fez com que o plano de Deus aqui na terra chegasse até nós. E por fim, já aqui no capítulo 2, Paulo vai mostrar como o Espírito Santo fez com que esse projeto redentor de Deus, por mérito de Cristo, alcançasse os eleitos do Senhor, que somos nós. Amém? E Paulo, dentro desse contexto, preso, com a igreja aflita, sem saber como seria o dia de amanhã, eles viviam como se, imagina, se nós estivéssemos aqui agora e talvez pensasse, olha, qualquer momento pode entrar alguém aqui, matar todo mundo, prender todo mundo, então, e acabar com a igreja. Era isso, a situação era essa, aflito o tempo todo, e ainda mais sem Paulo ao lado deles, que já estava preso. E nesse contexto, Paulo, ele começa o capítulo 2. Se você está aí com a sua Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil dá o tema do pecado para a salvação pela graça. Esse é o tema do trecho aqui. E Paulo começa dizendo que ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões
e pecados. E a morte aqui, colocada por Paulo, ela pode ser descrita em 3 planos: o plano pessoal, o plano racial, como raça humana, e o plano sobrenatural, ou seja, o plano espiritual. No plano pessoal, essa condição de estar morto se devia ao pecado, tanto aqueles que são a desobediência à vontade de Deus, que é um pecado externo, que é um pecado onde o ser humano sabe isso desagrada a Deus e ainda assim a gente comete, quanto também as omissões e falhas interiores, aqueles pecados ocultos que muitas das vezes perseguem o nosso coração. Então, o plano pessoal é isso, falando de pessoa para pessoa, falando que cada um de nós, ou no caso aqui, cada um dos Efésios, tinha essa questão, pecados exteriores, mas também pecados ocultos. Só que Paulo, ele abrange isso de uma forma geral. E ele traz para toda a raça humana, para todo ser humano. E aí, essa morte no plano como um todo do ser humano vai dizer que aqueles homens e mulheres, a igreja daquela época, durante aquele tempo, ao invés de seguirem os padrões que o Senhor havia estabelecido, viviam o momento e não se preocupavam com o que viria depois. Talvez estava acontecendo naquele momento uma situação onde ídolos se levantavam, pessoas eram aclamadas, e a igreja começava a olhar para aquelas pessoas como se fosse o salvador da pátria, ou a pessoa com que vai trazer a solução para todos os problemas. Se a gente pode fazer um paralelo com os nossos dias, nós vemos a nossa sociedade, principalmente na internet hoje, cada hora se levanta uma pessoa, um homem, uma mulher, que do nada passa a ser uma pessoa super famosa, a atenção de todo mundo se volta para aquela pessoa, e a gente acha que aquela pessoa está acima do bem e do mal. Na igreja não é diferente, como um todo. A gente vê ao longo dos anos, a história conta que principalmente na década de 90 e início da década de 2000, muitos homens se levantaram e tiveram atenções atraídas por diversas coisas. Alguns deles seguem até hoje com essas atenções atraídas, simplesmente porque prometem coisas que não podem cumprir, prometem que você vai ficar rico, que você vai ter, enfim, aquilo que você quiser ter. Se você tem um carro, vai ter 2. Se mora de aluguel, vai ter casa própria. Se tem casa própria, vai ter uma casa de praia. Enfim, coisas que não podem cumprir. E se a gente não conseguir, a culpa é de quem? É nossa, que não teve fé. É isso que a gente vê pela internet. Pessoas agindo dessa maneira. E o terceiro plano da morte é o plano sobrenatural, o plano espiritual, onde Satanás estava em ação e dominava a vida de diversas pessoas naquele lugar. Mais uma vez, não é diferente na nossa sociedade. Se a gente olhar para o Brasil, a cada evento que tem no Rio de Janeiro, enfim, que a gente vê pela televisão, a gente vê que, infelizmente, Satanás domina a vida de muitas pessoas. É só você ver. Acabamos de orar aqui pela paz no nosso bairro, para que tráfico, milícia, enfim, poderes paralelos sejam destituídos. E esses poderes vêm do que, senão da atuação de Satanás na vida dessas pessoas. Então esse é o panorama que Paulo traz para a gente. No começo ele está falando para eles. Eles quem? A igreja de Éfeso. Eles estavam mortos. Fala, vocês estavam mortos nas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando, olha, igreja, essa sociedade está vivendo assim, morta. Essa sociedade está vivendo dessa maneira. E aí a gente olha para nós, né, a igreja do Senhor, olha para essas coisas na internet e fala, como pode essas pessoas acreditarem nisso? Como pode essas pessoas entrarem por esses caminhos?
como pode isso e aquilo, e a gente só olha lá para os outros, olha o que eles estão fazendo, olha isso, olha aquilo outro. Só que aí vem o versículo 3, e no versículo 3, Paulo vai dizer algo que acaba com toda a soberba da igreja, naquele tempo, que a gente pode trazer para nós também. Paulo vai dizer assim, entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora Paulo lhe deixa claro que todo mundo estava no mesmo bolo. Ele para de falar na terceira pessoa, né? Eles, e passa a falar na primeira pessoa, o nós, primeira pessoa do plural. Isso mostra que tanto os judeus quanto os gentios daquela época estavam na mesma posição de necessidade. E aí, meus irmãos, todo ser humano, como filhos e filhas de Adão, vem ao mundo morto, espiritualmente morto. Uma criança, quando nasce, quando sai da barriga de sua mãe, tem ali o choro, tem ali aquilo que comprova, está viva essa criança. Mas essa criança já nasce morta espiritualmente. Lucas, mas é só uma criança. Pois é o que a palavra nos diz. Eu e você, quando nascemos mortos espiritualmente, como fruto da descendência de Adão, como fruto do pecado de todo ser humano. Então todo ser humano nasce numa condição de morte. É isso que Paulo está dizendo. Olha, todos nós andamos nesse caminho um tempo atrás. Talvez você tenha aqui um testemunho e fale, Lucas, antes de eu me converter não era fácil. Aí você talvez tenha diversas histórias que fazia isso, fazia aquilo. Ou então talvez você, como eu, nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas ainda assim também nascemos mortos em nossos pecados. E entender isso, meus irmãos, é a coisa básica, principal, para que eu e você possamos olhar para Cristo como nosso Salvador. Porque alguém que não entende que está morto, não entende que um dia nasceu em morte espiritual, não tem como olhar para Cristo quando ele estende vida e falar, eu quero essa vida. Porque como queremos uma vida se já estivéssemos vivos? E aí quando Paulo traz isso, o Paulo está dizendo o seguinte, olha, todos nós pecamos contra Deus, todos nós violamos os mandamentos de Deus, todos nós ofendemos a santidade de Deus, desde o nosso nascimento, porque somos seres humanos. E é isso que a palavra nos mostra. Andamos nisso anteriormente, segundo o príncipe da potestade do ar. E meus irmãos, por enquanto Paulo só está trazendo notícia ruim, né? Por enquanto, talvez você está olhando e fala, pô, Lucas, você está falando, a gente vai falar de salvação, de Jesus. Pô, tu está falando, só está dando notícia ruim, só está olhando o que Paulo trata e falando que a gente estava morto no pecado, que a gente nasce espiritualmente morto. Mas Paulo continua. No versículo 3, quando ele traz isso para nós, ele também está querendo dizer que nós, quando nascemos, estamos sujeitos à condenação de Deus, porque éramos filhos da ira, estávamos sujeitos àquilo que Deus tem reservado para Satanás e seus seguidores, que é o inferno. Essa era a minha e a sua condição, meu irmão. É isso que Paulo está nos mostrando. Paulo fala isso para aquela igreja. Paulo fala, olha, o mundo está perdido, as pessoas desse mundo estão vivendo sem Cristo, estão caminhando para o inferno. É só olhar, e aí o que Paulo está tratando é só olhar o que tem acontecido, o que essas pessoas têm feito. E aí ele continua, mas não se engane, eu e você, nós também estávamos nessa situação. E escapar disso, meu irmão e minha irmã,
requer aquilo que Jesus vai chamar de nascer de novo. Escapar dessa condenação, escapar da morte espiritual, escapar da ira de Deus, escapar do inferno, requer nascer de novo. E uma outra coisa muito importante aqui, é que Paulo trata tudo isso com o verbo passado. Ele vai dizer: andamos no passado. Éramos filhos da ira, ou seja, no passado. E esse passado não há paz, porque nesse passado, eu e você, o ser humano, é tratado como inimigos de Deus. E aqui todos nós já ouvimos histórias de guerra e assistimos vários filmes de guerra, enfim. E aí quando a gente se depara com, vamos colocar esse exemplo da guerra, quando a gente se depara com dois exércitos se enfrentando, o que um exército quer fazer com o seu exército inimigo, adversário? É o quê? Derrotar, exterminar, matar, acabar com aquele exército adversário. Ou então uma luta de boxe, uma luta onde duas pessoas estão se enfrentando, o que a outra pessoa quer fazer com o seu oponente? Derrubar, nocautear, colocar no chão, vencer. E aqui nós somos relatados, o ser humano é relatado como inimigo de Deus. E nós, como inimigos de Deus, que éramos no passado, você acha que o ser humano teria alguma força contra Deus? Jamais. Então o que merecíamos éramos ser tratados como inimigos de Deus, com a condenação ao inferno, com a morte eterna, com o sofrimento eterno. Era isso, meu irmão, que eu e você merecíamos, por sermos pecadores. E aqui Paulo, ele vai enfatizar uma outra coisa muito importante. Ele vai dizer que a gente precisava de uma ajuda, que nós não conseguiríamos fazer nada para sair dessa situação. Sabe aquela história? Olha, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você me ajude a te ajudar. Sabe dessa história? Me ajuda a te ajudar? Com Deus não tem isso. Nós não conseguimos ajudar a Deus em nada para nos ajudar. Se dependêssemos das nossas forças, estaremos fritos. Deus, ele não trata assim. Isso é a lógica humana. Se a gente vai, não sei, em algum lugar, talvez se você é parado numa blitz, e aí o policial começa a arrumar coisas lá no teu carro, está tudo certinho, e o cara começa a arrumar um monte de coisa para poder te multar, né? Mas na verdade ele não quer te multar. O que a gente ouve? Me ajuda a te ajudar, que aí tu vai embora tranquilo. Não é isso que a gente vê no dia a dia? Ou então você vai lá no posto de saúde, chega no hospital, e aí está aquela fila, aí tem sempre alguém do hospital, do posto, lá que trabalha lá dentro, está grande a fila, né? Está demorando, vai ficar muito tempo, mas eu quero te ajudar. Eu preciso que você me ajude a te ajudar. O que as pessoas querem? Faz alguma coisa por mim, que eu te ajudo. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica que eu e você, a realidade que eu e você vivemos todos os dias. Mas com Deus não é assim. Deus não chegou para nós e falou assim, imagina Deus chegando para nós e falando, vocês estão numa situação meio complicada. Olha aí o que tem para vocês, um tal de inferno. Sei não, hein? Me ajuda a te ajudar. Obviamente que não seria dinheiro. Seria, faz alguma coisa aí para eu poder te salvar. Essa é a mesma lógica. Com Deus não é assim. O me ajude a te ajudar com Deus não funciona. O que funciona com Deus é misericórdia e graça que Ele estendeu a nós.
E como falei, nós merecíamos ser tratados como que éramos, inimigos de Deus. Só que aí a gente olha o versículo 4. Até aqui, até o versículo 3, Paulo tem tratado a situação, mostrando a realidade que vivíamos. Só que tudo muda a partir do versículo 4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, eu e você, meu irmão, mortos em nossas transgressões, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Paulo, a partir do versículo 4, está mostrando o seguinte: olha só, o que merecíamos era o inferno, o que merecíamos era morte, condenação eterna, mas Deus não nos tratou da maneira que merecíamos ser tratados. Essa é a beleza do Evangelho. O que eu e você, meu irmão e minha irmã, merecíamos, por pecar contra Deus, por termos nascido em pecado, era condenação eterna. O que eu e você merecíamos era uma vida distante do Senhor, em sofrimento eterno. Mas Deus não nos tratou da maneira que merecíamos ser tratados, e nos estendeu misericórdia, nos estendeu amor, nos estendeu graça e salvação em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? É como se Deus se visse num aparente dilema, porque não existe dilema para Deus. Deus sendo justo e nós sendo pecadores, merecendo condenação, Deus queria nos punir, por ser a natureza justa de Deus, deveria nos punir, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor, e por Deus ser amor, Deus não queria nos punir, vamos colocar assim, e Deus se vê num aparente dilema. Só que não existe dilema para Deus. Se Deus punisse toda a humanidade, seria justo. Se Deus salvasse apenas uma pessoa dentre toda a humanidade, ainda assim seria um ato de misericórdia e amor. Mas Deus, Ele resolve isso na pessoa de Jesus Cristo. Deus, Ele resolve esse aparente dilema que Ele já havia planejado lá atrás, na pessoa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo na cruz, nos libertando do pecado, das garras de Satanás. Ele nos amou quando ainda estávamos na ruína espiritual, quando éramos filhos da ira. Se estamos hoje aqui, se reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é porque Deus estendeu graça e misericórdia a nós. Deus perdoou toda essa transgressão, todo esse pecado na pessoa de Jesus Cristo na cruz. E é por isso que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, para lembrarmos disso como mandamento de Cristo. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, ou seja, em memória da obra redentora de Cristo na cruz. E somente Cristo, através do sacrifício da cruz, somente através disso é que eu e você temos a verdadeira paz no Senhor. E Paulo, ele continua falando. Ele vai dizer que eu e você, no versículo 5, estávamos mortos em nossas transgressões e nos nossos pecados, e que Deus nos deu vida com Cristo e somos salvos pela graça. E a nova vida que Ele nos dá, agora não mais inimigos, agora não mais filhos da ira, agora salvos, redimidos pelo poder do Senhor, não é uma coisa isolada, não é uma coisa supérflua, não é algo assim, olha, você vai ter aí uma salvação, não é simplesmente uma libertação do inferno, mas é uma participação na vida com Cristo. Entende?
O Senhor, Ele não simplesmente nos libertou do inferno, mas Ele nos deu uma vida eterna com Cristo. A Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros de Deus com Jesus Cristo. Não mais filhos da ira, mas agora filhos de Deus, através do sangue de Jesus. E tudo isso pela graça, ou seja, por um favor que eu e você não merecíamos. Por algo que eu e você não temos como pagar. A salvação, meus irmãos, é pela graça. Não há nada que eu e você possamos fazer para que sejamos salvos, para poder alcançar a salvação, senão a obra de Cristo na cruz. Não há nada que eu e você possamos fazer para pagar pela salvação do Senhor. A salvação é um presente, é um favor imerecido. Imagina, daqui a pouco, esse mês, vou botar o Eduardo na berlinda. É aniversário do Eduardo esse mês, né? Final do mês. Aí, eu vou lá e dou um presente para o Eduardo. Exposição, meu irmão, exposição. Aí eu dou um presente para o Eduardo. Falo, Eduardo, está aqui um presente. Poxa, que Deus te abençoe e tal, aquela coisa toda. Aí o Eduardo fala, não, calma aí, Lucas. Quanto foi isso aí, rapaz? Esse presente aí parece bom, parece caro. Não, faço questão de te ajudar a pagar esse presente aí. Se eu aceitar a ajuda do Eduardo para pagar o presente que eu dei para ele, ou então se ele falar, quanto foi, Eduardo? R$1 milhão. Ô, glória. Mas independente do valor, eu falo, Eduardo, foi X o presente. Vamos botar aí, R$100, Eduardo, um presente. Caiu bastante, né, de 1 milhão para 100. Aí ele fala, tá bom, Lucas, pô, tem aqui, cara, R$100, faz o seguinte, não precisava, cara. Toma esse dinheiro aqui, eu sou grato pelo presente que você me deu, mas toma aqui para te ajudar com esse dinheiro. Aí ele me dá ali o dinheiro, ou então, toma aqui R$50 para ajudar. Isso continua sendo um presente? Não, né? Isso deixa de ser um presente. Se ele me dá o dinheiro que eu comprei, deixa de ser um presente. Assim também é com a salvação, meus irmãos. O Senhor pagou um preço na cruz, pela minha e pela sua vida. E não há nada que eu e você possamos fazer para pagar isso. E se a gente tentar pagar, e se a gente tentar achar que seremos salvos pelos nossos próprios méritos, isso deixaria de ser um presente. Mas não é assim que o Senhor trata a salvação. O Senhor trata a salvação como um presente. E ele continua dizendo, Paulo vai continuar dizendo, no versículo 8 agora, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas todos foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós tínhamos uma dívida enorme com Deus. A dívida vinda do pecado, vinda das transgressões à lei de Deus. Mas a nossa dívida foi paga, e hoje nós temos salvação, perdão, e como Paulo vai dizer, de graça. Isso não veio de nós, é dom de Deus. Se eu e você cremos que Cristo Jesus é o nosso Salvador, se eu e você entendemos que éramos filhos da ira e hoje somos filhos de Deus, nós não podemos nos iludir achando que isso veio simplesmente de uma vontade do nosso coração, porque não veio. Isso veio da vontade soberana de Deus, do Espírito Santo, que plantou essa certeza em nosso coração, porque vimos que é impossível se achegar a Deus se não for por intermédio da graça do Senhor. E se temos uma esperança em Cristo, se temos uma esperança de um amanhã eterno na glória com Deus,
Isso foi pelo favor imerecido. Isso foi pelo presente que o Senhor nos deu. E quando Paulo diz isso aqui, no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, ele está dizendo o seguinte: olha, não tem nada que o ser humano possa fazer que garanta a salvação. Eu gosto muito de usar um exemplo, eu vou usar do meu celular aqui. Vamos supor que eu e você estamos numa situação. Vamos lá. Está aqui, eu sou marido, sou filho, sou um cristão, venho à igreja, né? Sou um bom cidadão. E aqui, imagine que isso aqui é um livro onde estão os meus pecados contra Deus. Tem que ser de muito giga para poder ter tanto pecado, né? E esse sou eu. Aqui estão os meus pecados. E aqui, suponhamos que está Deus. Eu sou um bom filho, tento ser um bom marido, me esforço para ser um bom funcionário, faço tudo de melhor que eu posso, sou um bom cidadão, enfim, ajudo os necessitados na rua, faço caridade, enfim, tudo aquilo que está ao meu alcance. Ainda tem algo que me separa de Deus. Que algo é esse? O pecado. Por conta própria, eu não consigo chegar até Deus por conta dos meus pecados. Mas o que Deus fez? Enviou Jesus, que se fez um igual a mim. Carne, ser humano. A Bíblia vai dizer que Jesus se esvaziou de sua glória, se fez ser humano, tomou os nossos pecados e jogou fora, perdoando toda a escrita de dívida. E hoje nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o quanto antes entendemos que a salvação vem do Senhor, mais nós glorificaremos ao nosso Deus por isso. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós não viemos à igreja para ser salvos. Nós não lemos a nossa Bíblia para ser salvos. Nós não fugimos do pecado para ser salvos. Nós não tentamos viver uma vida reta com Cristo para ser salvos, para garantir a nossa salvação. Não! Nós precisamos fazer tudo isso sim, mas porque nós somos salvos. Não para ser salvos, porque a salvação é algo que Deus já nos estendeu. É algo que Deus já nos deu. E agora, qual é o nosso papel? Paulo vai dizer no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Se você olhar o capítulo 1 de Efésios, Paulo vai nos chamar de eleitos de Deus, predestinados em Cristo Jesus. E esses somos nós. Nós fomos escolhidos no Senhor, meus irmãos, para a salvação. Nós fomos eleitos nele. E somente por isso eu e você estamos aqui hoje. E o que nós precisamos fazer é viver o que Paulo vai chamar de modo digno da nossa vocação. Nossa vocação é ser um filho de Deus, é ser um servo de Cristo, e nós precisamos andar dessa forma. As coisas que nós fazemos, nosso devocional, enfim, toda a nossa vida cristã, o que buscamos fazer, não é para sermos salvos, mas é para viver de acordo com a salvação que Deus já nos deu. E tenha certeza, a nossa salvação depende do Senhor. Mas precisamos de fato viver conforme a nossa salvação. Imagina, se eu chegasse para você aqui agora, estou aqui, em pé, né, andando normal, falando normal, com a roupa não está rasgada, e falasse assim para você: meus irmãos, chegasse aqui agora, correndo. Meus irmãos, cheguei aqui agora, mas é porque eu tive um acidente no meio do caminho. Estava vindo aqui, aí quando eu estava passando na Cafundá, fui atravessar ali, veio um caminhão e me atropelou.
passou por cima de mim. Pô, mas passou, me deixou no chão, eu fiquei caído lá um tempão. Nossa, fui atropelado, a roda passou em cima de mim, me atropelou esse caminhão. Caminhão de mais de 1 tonelada. E chegasse assim para vocês, o que vocês iam pensar de mim? Esse cara é mentiroso ou é maluco, pô? Só pode, é capes nele. Aí eu te pergunto, o que tem mais força? Um caminhão ou o nosso Deus? Se nós dizemos que somos salvos, que recebemos o perdão de Cristo, e não fazemos o que Paulo vai chamar de boas obras, ou seja, não vivemos de modo digno do que Cristo nos chamou, só tem 2 opções: ou nós somos mentirosos, ou nós endoidamos de vez. E é para isso que nós temos o Espírito Santo, para nos ajudar a viver de modo digno da nossa salvação, a fazer as boas obras que Deus, desde a eternidade passada, desde antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos nela. Para concluirmos, precisamos entender que a salvação, ela vem pela graça, ou seja, é um favor que não merecemos e nem podemos pagar, mas podemos ter a certeza de que somos salvos se cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se cremos que o Senhor morreu na cruz, nós podemos ter a certeza dessa salvação, porque somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, meu irmão e minha irmã, se você crê, se nós cremos que Ele fez isso por nós, você não precisa ter dúvida da sua salvação, porque Ele nos salvou mesmo sem merecermos. Mas precisamos colocar isso em prática, viver de modo digno. Precisamos, todos os dias, fazer o que Paulo vai dizer de desenvolver a nossa salvação. Somos salvos, mas isso precisa ter um impacto na sociedade. Então, por isso nós vivemos fugindo do pecado. Nós vivemos de acordo com o que Deus nos chamou, mas também precisamos lembrar que tem muitas vidas lá fora que ainda não conhecem essa salvação que é dada de graça por Jesus. Existem muitas pessoas lá fora, existem todos os dias dos nossos lados, em qualquer lugar, do transporte de ida ao transporte de volta, em tudo que fazemos, existem pessoas que ainda não entenderam que Cristo libertou da escravidão do pecado. Isso é o nosso papel a anunciar para essas pessoas. Aquilo que recebemos de graça, nós precisamos mostrar de graça para as pessoas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por ter